Ah, ó, eu abri o Visual Studio aqui. Vou criar um novo projeto aqui, né? Criando um novo projeto. Então, aqui eu vou considerar todas as linguagens. Vou pegar o C Sharp, Windows, Desktop, certo? Aí tem aqui, ó, Windows Farm com .NET Framework. Esse cara aqui, ó. Windows Forms app.NET Framework, certo? Esse cara aqui. Tudo certo? Então, o que é que a gente faz? Manda seguir. Então, eu vou pegar um repositório aqui, vou colocar aqui, ó, PO, aqui, vou selecionar a pasta. Ele coloca sempre num repositório, certo? Então, vou colocar nesse repositório. Qual o aplicativo? Então, vou chamar lá P 2024 PO1 gráfico. Tudo bem? PO1 2024, né? Interface gráfica, certo? Vamos mandar criar o projeto. Serve que é o Windows Forms app.NET Framework, certo? Então ele veio e criou o formulário aqui, certo? Esse é o form que vai ser o form que a gente chama de o main, né? O form principal, né? Lá, quando a gente criou o formato console, ele cria o main lá, que é a classe main lá, né? O projeto main lá, né? O principal. Então, esse aqui eu venho aqui em propriedades. Vamos prestar atenção aí, ó. Tá atrapalhando aí, ó. Tá incomodando. Então, vem aqui, ó. Eu vou vir na propriedade name aqui, ó. Dentro do design tem um name. Dentro desse name aqui, então, eu vou colocar ele como FRM, que é a abreviação de formulário, form, né? E principal. FRM principal. Aqui em cima, onde está o text aqui, eu vou colocar somente principal, né? Ok? Aí o que acontece? Sempre dentro do C Sharp, a gente recomenda que você dê uma compilada, certo? Por que compilar? Porque, ó, ele veio aqui, o formulário não tem nada, ele mostrou lá a principal que eu deixei no text, lá, certo? O nome do formulário é FRM principal, mas eu coloquei no text lá o principal, beleza. O que que acontece? Então, vem aqui no projeto, aqui, ó, tem o Solution Explorer, certo? Dentro do Solution Explorer, eu venho aqui com o botão direito, vou vir aqui no Edge, adicionar, né? E vou vir aqui colocar Form Windows Form aqui, ó. Form Windows Form, tá? Então, eu vou criar aquela estrutura, levando em consideração que eu vou ter um form, que seria o form Py, que eu vou simplesmente chamar ele de FRM, certo? É um formulário, que vai ser um formulário Py. Ele é do tipo formulário aqui, e vou mandar adicionar. Beleza, criou um formulário básico. O que eu vou colocar nesse formulário? Então, vem aqui no Toolbox, aqui do lado aqui. Vou pegar aqui o label. Vou colocar esse label aqui em cima, tá? Vou vir no Toolbox, vou pegar um outro cara que é o Text Box. Aqui, ó. Text Box. Esse Text Box eu vou colocar aqui embaixo, certo? Então, vou diminuir o tamanho dele. Vou vir aqui e vou pegar um button, certo? Eu vou trazer ele aqui embaixo. Vou colocar o button aqui embaixo, certo? Bom, vou começar pelo botão. Então, vem aqui com o botão direito, vem aqui em propriedades, certo? Ele vai tem propriedades diferentes para cada tipo de componente, tá? Mas aqui embaixo no design, ó, você vai ver que ele está lá, button, certo? Então, aqui no design, aqui, no name, eu vou colocar BTN, que seriam as abreviações de button, certo? E eu vou colocar esse button como sendo button sair, tá? Aqui mesmo tem um outro componente dentro do design, que é esse modifies. Esse modifies aqui, ele está private, tá? Se eu clicar uma vez, ele vira public. Se eu clicar de novo, ele vira protected. Nós vamos trabalhar ele com protected. Locked falso, né? Aqui em cima, no text aqui, vou clicar duas vezes e vou colocar simplesmente sair.
Se não me engano, aqui, ó, se eu colocar, vou colocar aqui, ó, antes do R, vou colocar um E comercial, tá? Ok? Beleza. Então, vou vir, voltar no modo design aqui, ó. Oi? Olha direito ali onde está escrito sair ali. Ah, tá. Desculpa aí. O zoom não vai funcionar aqui. Depois você assiste na videoaula, você vai entender. Na videoaula você vai conseguir enxergar melhor, tá? Confia desconfiando, né? Mas vamos lá. Olha lá. Você cliquei no label, vem em propriedade, vou vir lá no name, vou colocar lá LBL, né? Aqui eu vou colocar código, tá? O mesmo modifier aqui tá public, vou colocar ele protect hash, ok? Aqui em cima no label, então eu vou colocar só código. A gente está preparando. Calma, muita calma nessa hora. Respira fundo, a gente já chega lá. Mais um pouco. Eu só comecei. Sim, tá? Então, vem aqui, volta no modo design, tá lá, código, certo? Vem no text box aqui, clique no botão direito, vem aqui em propriedades, certo? Vou procurar lá o design. Aqui a gente vai usar o TXT código, tá? A mesma coisa, modifies, mudo ele para protected, tá? Aqui em cima tem a propriedade chamada text que está em branco, ok? Aqui também tem aquela, nós temos a situação aqui, deixa eu ver, cadê? Max Language vai indicar, language é tamanho. Então, o máximo que tem, ele está dizendo aqui que é 32.767, certo? Então, para o código nós vamos usar com 6 dígitos. Então, vamos colocar o max dele lá para 6, tá? Ele vai ter um outro aqui, ó, tab index, está com valor 1. Eu vou colocar ele com valor 0, que vai indicar que ele é o primeiro campo que ele vai estar sempre posicionado, beleza? Vejamos, tá? Vamos voltar para o modo design. Beleza. Então, esse é o form, de modo geral. Dentro do modo gráfico do Visual Studio, a gente sempre tem que salvar e volta e meia a gente tem que mandar compilar, tá? O que que é uma regra? Por que que tem que mandar sempre compilar? Porque se eu não mandar compilar ele sempre, ele vai. Tem horas que você tem muitos erros. Ele não vai deixar fazer certas coisas porque você tem um monte de erro. E é mais fácil a gente ir corrigindo os erros aos poucos do que você ter um pacote de coisa tudo gigante lá, cheio de um monte de erro e ir corrigindo aquele monte de erro, certo? Dessa forma, vai ser mais fácil para você corrigir esses formulários, esses erros, né? Ah, aqui acho que não pegou minha descrição lá. Vamos pegar o form aqui, vou ver no modo design, na propriedade. Ah, tá, é o nome do arquivo que está form 1, tudo bem. Tá, então, veja bem, a primeira ideia, então, é a gente criar o form py, né? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, não, Paint. Então, eu vou estar trabalhando entre os formulários. Primeiro, eu vou ter um form py, lá um principal lá que a gente fez, mas o principal não é o nosso foco, né, no momento. Eu vou ter um FRM, que vai ser meu formulário principal, tá? Esse cara aqui. Eu vou criar então, herdado com base nele, dois outros formulários, tá? E que é que vai ter no Farm Py e o que vai ter nesses caras aqui. Aqui, então, eu vou ter o que eu vou chamar de Farm Consultas. E no lado de cá, eu vou ter um Farm que eu vou chamar de Farm Cadastros. Esses serão os forms que eu vou dizer que seriam o form pai de cada um deles, certo? E aqui eu vou ter, então, uma herança desses formulários, onde ele vai herdar aqui, aqui,
vai herdar assim, certo? E daí nós vamos trabalhar conforme lá o país, estado, cidade que a gente fez aí, trabalho, certo? Vamos criar os forms baseado nesse de consulta e depois de cadastro, tá certo? Então, como é que fica esse formato? Então, eu criei o FRM, que é o form, estou chamando de form Py, certo? Então, vem aqui, vou mandar adicionar. Vou vir aqui dentro de forms, aqui. Vou dizer que ele vem desse cara aqui e vou chamar então de FRM consultas, certo? E vou dizer que ele vem herdado, então, em Untagged Forms, herança de formulários. E aí eu vou pegar do FRM que eu coloquei como sendo form Py, certo? Vou clicar aqui e ele criou o form. Esse aqui saiu como FRM, mas ele já vem herdado das características. Observe que ele é diferente do outro form. Ele tem essa caixinha aqui no canto, certo? O que que indica isso? Indica que se eu vier aqui no campo, no camarada aqui, ele vai servir de operação que eu vou poder trabalhar, tá? Ó, ele tá aqui, é o Farm Consulta, aqui tá o Farm Py, ó. Tá vendo aqui, ó? Farm Py, ele não tem as caixinhas. Vira as caixinhas ali? Tá. Então, eu vou pegar o Farm aqui, por exemplo, o clique aqui do sair, eu vou criar aqui, ó. Oi? É, não tem muito a ver com isso. É que eu não entendi. Chegou até o código. Como é que eu cheguei até o código? Eu só cliquei duas vezes no botão, tá? Ó, então eu vim aqui e vou colocar o método sair aqui, ó. Tô colocando o método sair. No método sair eu coloquei o close, certo? Poderia colocar o close direto? Até poderia, certo? Mas o que que significa, ó? Então, esse cara aqui, ó, vem aqui no modo design, eu tenho o formulário, form principal, form Py, perdão, certo? E eu cliquei aqui no botão sair, cliquei duas vezes, ele veio para o código. No código eu criei um método que eu disse que é virtual, que vai fazer o sair, e eu coloquei o close dentro desse comando, certo? Tranquilo? Vamos prestar atenção, moçada. O troço aqui é sério e ele tem bastante detalhes. Recomendaria fortemente vocês prestarem muita atenção, porque mesmo depois de assistindo videoaula, pode ser que ainda surjam dúvidas. Então, o que acontece? Obviamente, eu vim aqui e criei o farm de consulta, tá aqui, certo? O que que eu vou colocar nesse farm de consulta? Então, eu venho aqui no Toolbox, vou criar botões. Ó, a gente, dentro do processo do ensino da língua, vamos dizer assim, portuguesa, em inglês também é igual, a gente aprende que a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Então, tudo tende, dentro do contexto, ele a convergir para esse canto aqui, certo? Por quê? O que que vai acontecer? Eu vou fazer as operações que eu vou estar fazendo, elas vão tender a vir aqui para esse canto aqui. Por quê? Porque eu leio, começo a ler aqui em cima do lado esquerdo, venho seguindo e vou seguindo até chegar no final aqui, certo? Beleza. Então, o que acontece? Vou pegar aqui o botão BTN1, vem aqui nas propriedades, tá? Vou vir aqui dentro do design, vou chamar BTN e incluir. Aqui em cima no text, eu vou colocar incluir, tá? Aqui embaixo tá o modify, vou colocar ele em protected, certo? O meu tab index, aqui está 3, eu vou colocar ele como sendo 1, que é o primeiro campo, aliás, 1, 0, ele deveria para incluir, tá? Então, vou mudar aqui, certo? Vou voltar no modo design e vou vir para o segundo botão.
Venho aqui em propriedades, vou colocar aqui design btn alterar, tá? Vou mudar aqui para protected e aqui eu vou colocar lá ficou 1, então aqui eu vou colocar 2, tá? Então, volto aqui no modo design e vou alterar. Venho aqui, vou colocar, vou mexer na propriedade do terceiro botão. Propriedade. Vem aqui então, vou colocar lá btn excluir protected. O index aqui passa a ser 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. E aqui vou colocar lá excluir. Ok? Então, volto ao modo design. Tá? Colocado ali os botões. Ok? Bom, feito isso, aqui dentro desse processo aqui, quando eu tiver consulta, eu vou colocar, mas eu não lembro se esse é um cara. Vamos colocar aqui, daí a gente já descobre. Esse é um list view, tá? Esse list view seria uma lista de dados para a gente poder trabalhar. Vamos ver a propriedade dele. Dependendo como estiver a propriedade dele, a gente coloca ou não esse cara. Tá, Modify, protected. Aqui eu vou chamar de LV. Vou colocar LView, né? LView, tá? LView. O que que eu vou ter aqui? Tá. Index desse cara vai ser o 4. Aqui tem outras propriedades, mas depois a gente vai mexer com essas outras propriedades dele, tá? Tem algumas outras colunas. Esse grid line a gente coloca true. É, full select coloca true. Checkbox podemos deixar true também, tá? Então, o que que muda nesse processo, né? Vamos vir aqui no modo View, Design, para aqui. Bom, então eu acrescentei outros itens aqui no incluir, né? Por um acaso, esse incluir, alterar e excluir foi o que eu pedi no list view, não foi? Na list, no coleção, certo? Que é justamente com base naquele lá que a gente vai migrar para esse formato aqui, ok? Então, o que que acontece? Veja bem, eu tenho lá o incluir, então vou clicar com o botão duas vezes, né? E aqui dentro do processo aqui, então a gente vai criar assim, ó, public virtual void incluir. Public virtual void alterar. E o public virtual void excluir. Essas seriam as opções que a gente teria para fazer ali dentro do. De onde veio esse concluir? Então, o que que é que tem aqui, ó? Eu cliquei, tá aqui no clique incluir btn, incluir clique, certo? Então, vou colocar lá incluir, ó, certo? Volto aqui no código, no view,
e vou clicar no alterar. Então vai ser alterar, ok? Volto aqui no view, vou colocar lá, então, excluir, ok? Vou mandar salvar, não mudou nada, não deu erro. Se não deu erro, tá de boa, certo? Tudo bem? Então, eu vim aqui e criei o form de consulta, que seria o consulta pai, e fui lá e coloquei os métodos virtuais aqui. Daí, beleza, não é isso? Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui e faz assim, ó. Vem aqui, pá, aqui, vou mandar adicionar. Vem aqui em form, aqui, vou dizer que vem com base nesse, e vou chamar, então, FRM consulta países, certo? E vou mandar aqui. E vou dizer que ele herda do Farm Consultas aqui, ó. FRM Consultas, tá? Vou dar um OK. Então, ele criou toda a mesma estrutura que o anterior, só que aqui ficou com nome padrão. Então, vou vir aqui no Farm, clico no botão direito, vem nas propriedades. E no name aqui, ó, o name aqui tá certo, FRM Consulta Países, que foi que eu criei, certo? Aí aqui em cima, cadê? Ah, name. Ó, aqui tá FRM. Então, eu vou colocar lá aqui, consultas países. Acho que eu esqueci de mudar isso aqui, tinha que ter mudado lá no form consulta pai, tá? O que que acontece, ó? Esse camarada aqui, aí dentro do... aqui não vai ter as opções de você mexer. Ele não permite que você altere. Não tem o private para você tornar ele público. Ó, não tem opção aqui, ó. Tá vendo aqui? Nos outros aqui eu tinha a opção Modifies, certo? Aqui eu não tenho essa opção, ok? Tá, então criei o form consulta de países, beleza. Vou vir aqui de novo, vem aqui, vou mandar adicionar, vem o forms aqui. Vou colocar, vou cancelar, espera um pouquinho. Vou vir aqui no form consultas aqui, ó. Vem aqui na propriedade dele, que eu esqueci. Aqui só tá FRM, certo? Vou colocar aqui, ó, consultas. Sim, tá? Aqui é FRM consulta. Vou salvar tudo, vou mandar compilar. Compilou, não tem erro. Vou vir aqui, vou mandar adicionar um novo, add. Vou pegar aqui, ó, Farm Windows novamente. Vou colocar FRM consultas estados. Vou vir aqui dizer que é do tipo Farm. Vou clicar aqui. Vou dizer que ele é do Farm Consulta aqui, certo? Do mesmo jeito. Vou dar um OK. E aí veio, ó, agora já veio com consultas lá em cima, certo? Clique no botão direito, vou em propriedades, coloco consulta de estados. Tá. Salvei. Vou criar o terceiro formulário. Vou mandar criar, adicionar, forms, o FRM, consultas, cidades. Por esses três que eu pedi para vocês, não é isso? Certo? Vem aqui, consulta. Vou clicar aqui duas vezes. Vou dizer que eu estou pegando esse formulário aqui. Tá aí, tranquilo? Tá, beleza. Então, veja bem. Se eu mandar compilar, daqui, não deu erro nenhum, né? Princípio, eu não fiz muita coisa, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Veja bem. Eu vou vir aqui dentro do form principal, esse cara aqui, e vou vir aqui colocar um componente que é um tipo menu, certo? Tipo menu. Cadê menu?
menu. Aqui. Esse menu aqui, ó. Certo? Vou vir aqui e vou colocar ele aqui. Aqui em cima, então eu vou chamar de cadastros, certo? E dentro de cadastro, eu vou vir aqui embaixo aqui, ó. Vou colocar nesse cara aqui, vou chamar, vou colocar cidades primeiro. Cidades. Eu vou vir aqui adicionar mais um cara aqui, estados. Vou vir aqui adicionar mais um cara aqui, país. Certo? Tá aí tranquilo, né? Então, beleza. Bom, a gente viu lá que dentro das classes eu tenho que criar tudo baseado na interface, certo? A forma principal, embora ele seja formulário, eu não vou poder criar ele como sendo uma parte da interface. Então, eu vou vir aqui, mandar criar uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de interfaces, certo? E dentro dessa classe interface que tem aqui, né? Aqui é a classe. O que que vai acontecer? O que que a gente tem que fazer? Como é que a gente cria uma classe mesmo? Tem que definir os atributos e métodos. Até agora a gente tinha quais atributos na classe interface? Nenhum. Então, agora a gente passa a ter, certo? Então, eu vou ter lá FRM consulta, ó, aqui, ó, consulta de país, certo? Vou chamar de OFRM, vou chamar ele de vou abreviar, certo? Consulta e colocar país, ok? Então, estou declarando como sendo um objeto, certo? Vou colocar lá FRM consulta de status. Vou chamar de, opa, já tinha colocado o FRM com status, certo? Oh, meu Deus. FRM consulta cidades. Ó, tá lá. Criei os três formulários, certo? Aí o que que vai acontecer assim? Eu vou criar os formulários, então agora tem que ter construto, né? Então tem lá public interfaces, certo? Aqui eu vou instanciar, então FRM consulta estados aqui, ou FRM consulta países igual new aqui, ou FRM consulta cidades aqui é com, né? Aqui ficou consultas, né? Com concordo padrão. Aí, certo? Instanciei os formulários aqui, tá certo? E daí o que acontece? Nós vamos ter para cada. Fala. É, tá. Tá incomodado aí, né? Tá bom. Então, vou ter lá, public, eu vou chamar de peça países. Dentro do peça países, eu vou ter então o FRM com países, né? Ponto. Como é que fez isso? Se eu não construo, mas agora tem. Como é que é? Com interface no segundo construtor. Não precisa. Aqui faltou void, tá? E vou ter lá public void peça status. E vou colocar lá o
certo? Public void peça cidades. Ok? Tranquilo? E eu volto. Bom, eu criei o formulário, criei a interface, vou compilar, compilou, mostrou o cadastro, né? Mas isso ainda não é suficiente, porque dentro do meu form principal aqui, o que que acontece? Eu não tenho ainda, ah, não tem nada criado aqui, né? Esse é o meu form principal, certo? O meu form principal, ele inicializou ali a declaração do que eu preciso ter, certo? Mas eu preciso ter objetos, certo? Então, vamos dizer assim, eu vou colocar aqui que eu vou ter é, interfaces a inter, ok? A interface eu tenho a inter. Public principal é o quê? É o constructor, não é isso? Só um instantinho, eu já volto. Fica tranquilo. Aqui, então, eu vou colocar lá a inter, ó, vou instanciar esse cara aqui, certo? Vou instanciar a interface, certo? Vem aqui no design aqui e vou vir aqui, ó. Opa, vou clicar aqui em países, vou clicar duas vezes aqui, certo? Então, eu vou chamar a inter ponto peça países aqui, ó. Sim, certo? Ó, vou vir aqui em design, vou vir aqui em estado, vou clicar duas vezes. A inter ponto peça status. Ó. E vem aqui, design, cidades, a inter ponto peça cidades. Sim, ok? Vou salvar tudo, vou pôr para compilar. Então, aí eu venho aqui, ó, veio no consulta de países. Eu venho aqui, ó, estados, ó, consulta de estados, certo? Venho aqui, cidades, tá aqui, consulta de cidades. Aqui faltou mudar lá para cidades, certo? Os outros tinham, né? Então, o que acontece? Ó, dessa forma, eu consigo chamar os formulários, né? E chegar até os formulários. Diga. Sim. É, aqui nos formulários, em princípio, ele aceita, porque está numa classe interna aqui. Ele vai aceitar mesmo que eu não coloque Protect Tag. E um outro detalhe que acontece é que aqui, em princípio, ele não vai, mesmo que eu colocar, não vai fazer muita diferença para ele aqui, ó, tá? Porque são métodos que eu vou estar tá sendo aqui dentro da, ó, já até ajustou aqui para mim, ó. Eu vou pôr para rodar, tá? Não vai interferir praticamente nada, certo? Podia ter aproveitado e corrigido, né? Consulta de cidades, aqui vem no propriedades, aqui em consulta cidades. Salva, consulta de estados, acho que está salvo. Ok, consultas de países está salvo. Tá. Qual que é a ideia aqui dentro desse contexto, né? Então chama ali os formulários, certo? Bom, mas dentro dos formulários aqui, se eu entrar na forma do código aqui, ó, não tem nada, certo? Mas o que que eu preciso ter aqui, então, para implementar aqui, né? Aqui tá, eu criei o formulário, quer dizer, o formulário está criado, ele veio aqui. Aqui eu tenho
constructor dele, que vai inicializar os componentes dele, certo? E aqui, na prática, eu vou precisar public void override override overi como é que escreve overrides? Ah, sem o D no final. Ah, obrigado. Ah, ele já trouxe o base aqui, tá? Então, public override é, void alterar. Ó, public override excluir. Void excluir. Aqui, certo? Então, esses são os três métodos que eu tenho lá, não é isso? Tá certo? Então, esses três métodos seriam os três métodos básicos, teoricamente, que eu teria que chamar aqui, cada um deles, certo? E esses três caras aqui é a mesma coisa que eu vou ter que fazer aqui no código da cidade, aqui, ó. Que por sua vez é o mesmo, esse é o estado e é a mesma coisa que eu vou fazer aqui no código da cidade, certo? Mas o que é que na prática nós vamos ter que fazer? Desse cara aqui, nós vamos ter que chamar o outro formulário, certo? Qual que é a ideia? Quando você vai executar uma aplicação, você vai vir aqui, cadastro, vou vir em países, eu venho aqui, a hora que eu der incluir aqui, ele tem que abrir o form de cadastro. Faz sentido? Aí sempre que eu for cadastrar alguma coisa, vou cadastrar estado, primeiro vai mostrar o consulta, depois ele vai mostrar o cadastro. Dá para entender assim? Já cansaram, hein? Tem que levantar aí, esticar as pernas, bater, fazer uns polichinelo aí, né, Hassan? Tem o quê? Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá, então. Vamos respirar fundo aí de novo aí. Eu criei o form consulta, vou criar o form cadastro agora, certo? Vem aqui, ó, clica o botão direito. O que que tem que fazer agora? Onde que vai agora? Vamos ligar esse notebook, vamos prestar atenção aqui. E agora? Onde que vai? Abrir o menu lá, e daí? Oi? Adicionar. Daí, e agora? Esse aqui? Ah, from? Não, não é from? Form. Tem form. Aí eu vou chamar de FRM cadastros. Ok? Vou vir aonde agora? Onde que vai agora? Não. Oi? Windows Form.
Vem aqui no Windows Form. E agora? Aonde? Não, 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 não. O Ian já tinha falado. Oi? Ian Tats. Ah, vai falando todos, né? É, aí até a que acerta. É o primeiro aqui, ó. Vou mandar adicionar. Ele vai pedir qual que eu quero que herde. Como é um farm novo, vou mandar ele herdar baseado no farm pai, que é o FRM, certo? E vou dar um OK. Então, criou aqui do zero. O campo lá em cima tem um código, certo? Quais são os atributos que a gente criou na classe países? Vou ter label, vou ter label, vou ter label. Quantos campos a gente tinha? Tinha o país, tinha DDI, sigla e moeda. Então, vou colocar mais um aqui. Vou vir aqui e vou colocar os text box. Um aqui. Mandar adicionar um outro text box aqui. Text box aqui. Vou adicionar mais um text box aqui. Vou dar formato a eles agora, né? Só adicionei. Aí então, o primeiro era país, não é isso? A gente colocou o nome da classe no plural, no banco também, a recomendação que use no plural. E daí a gente. Então, vem aqui, propriedade. O name dele vai ficar LBL país. Aqui eu vou deixar como protected. Aqui em cima, colocar lá país. Aí volto, design, vem aqui, propriedade, o name, LBL, sigla. Aqui em cima, colocar sigla. Aqui eu vou deixar como protected. Embora não vai mexer mais com ele, né? Ah, tem os index aqui, ó. O primeiro o código é zero, aí o segundo é o país, esse aqui então é o 2. 2. 0, 1, 2, certo? Volta aqui no design. Pegar aqui. Aliás, vai ser aqui que vai ser no text, não vai ser no label. Vem na propriedade, LBL, DDI. E DDI. Volto, design. Esse cara aqui é da moeda, né? LBL, moeda. Aqui em cima, moeda. Ok? View, design. Tá aqui. Aí vem aqui esse cara aqui que vai mudar, né? Então, esse cara aqui, como é que ele vai chamar? Como é que chama esse cara aqui? É.
Não. Como é que é o nome que tá dizendo ali? Não dá para ver. Textbox 1. TXT país. Certo? Esse cara assim é o que vai ter tab index 1, certo? E aqui em cima no campo text dele, ele vai ficar em branco aqui, ó. Certo? Vem aqui e volto design. Então, pego aqui. Ó, esse cara aqui eu vou aumentar o tamanho. Ah, tem um outro cara que faltou ali, né? Outra informação que faltou aqui nesse cara aqui, ó. Tem o Max Lange. Quanto que é o tamanho do país? Qual que é o nome do o maior país escrito? Não. 55 caracteres, tá? Vem aqui no modo design, esse cara aqui é sigla. Vem aqui em propriedade. Ó, eu vou deixar aqui, ó. Sigla, qual que é o maior tamanho de sigla de país? Hã? 2. Deixa quanto? Hã? Não. Quais são as siglas de país que tem? Estados Unidos é o quê? Brasil é o quê? Chile, China. Para mim é 3 o tamanho, mas tudo bem. O index aqui, então, vai ser o código é o 0, o país é o 1, esse aqui é o 2, tá? E aqui, então, fica TXT, sigla, certo? View design. Aqui é sigla. É aqui, propriedade. Como que vai ficar o nome dele aqui? Não, antes da moeda, depois da sigla. Não, DDI. Tamanho do DDI, qual que é o maior tamanho do DDI? Não, é que tem um mais lá. Tá, então, DDI. Voltamos aqui no modo design. Faltou moeda. Ah, faltou aqui colocar o text é, tab, tab index. Então, tab index ali. Oi? Por que que tem que deixar? O que que será que significa tab? O que que é o tab? No teu teclado deve ter um tab aí. Tem. E o que que significa tab index? Vamos ver na prática, já, já, só um pouquinho. Aguarde cenas. Oi? 0, 1, 2, 3. É 3, não é 4. Eu coloquei 4. 3. Viu? Design. Ó, aqui vai ser 4. Tamanho máximo da moeda. 3. Hã? Hoje você tá com a mão aberta? O que que tá acontecendo? Geralmente você é assim. O que que foi? Aconteceu? Hã? TXT moeda. Tá? Então,
Aí aqui tem a seguinte situação, né? Eu vou ter mais um botão aqui, button aqui, que eu vou colocar aqui embaixo. Esse outro button que eu vou colocar aqui, vem aqui na propriedade, no design, vou chamar ele de BTN. Como é que eu vou chamar ele? Salvar. BTN salvar. No lugar do button, salvar, tá? É, 4, esse vai ser o 5. Vou salvar, vou compilar. BTN. BTN é de button, né? Ó, deu um erro aqui, ó. Tá. Daí é assim, ó. Olha bem. Aqui, ó, no cadastro, então, fiz errado. Vamos prestar atenção? Acho que é melhor eu parar, né? Hã? Eu acho que é melhor parar, porque tá. Esse cara aqui, vou ter que criar então aqui, ó, public virtual void salvar, tá? E aqui vou criar o método salvar, assim. Fui lá, tá reclamando que tem alguma coisa errada lá. Tá. Vou vir aqui, vamos ver se gera. Vou criar um novo form, vou chamar de FRM cadastro países. Vou dizer que ele é do tipo Windows Form, vou herdar e vou pegar do Form Cadastro. E aqui eu vou colocar o que eu tinha feito lá no outro. Ok? Vocês piscarem, depois vão ficar perguntando o que que foi que aconteceu na videoaula. Vou clicar aqui na propriedade. Cadê? Design, txt país. Index aqui, esse é o 1. Vou vir aqui no código. Vou pegar esse aqui, propriedade. O index desse aqui vai ser 2.
Vou voltar aqui. Esse index desse aqui vai ser 2. Vou pegar, voltar aqui. O index desse aqui vai ser 3. Eu. Sim. Não. Acho que não. Ele está reclamando que tem um código lá, ó, que ele não pode fazer o compilar ele com debug, que ele encontrou um código lá que ele não consegue excluir. É esse cara aqui, ó. É que o executável está aberto. Agora ele vai conseguir fazer. Olha lá. Mas ó, podemos prestar atenção aqui mais um pouquinho, por favor? O nome do formulário é Cadastro de Países, ele está aqui só como FRM, eu vou chamar ele de Cadastro de Países, ok? Vou salvar aqui. Eu venho na classe Interfaces aqui, ó, e vou fazer o quê? Dentro da classe Interface, então eu vou vir aqui e colocar lá Protected FRM Cadastro de Países. O FRM. Vou chamar de CAD Países. Certo? Aqui, tá? Vou fazer o quê? Vamos entender assim. Aqui, já que eu criei o consulta, então eu vou colocar aqui o FRM CAD Países é igual a new FRM Cadastro de Países. Estou instanciando ele aqui, certo? Só que o que acontece? Bom, as interfaces estão aqui. E eu tenho que chegar na classe ou peça país, o form de consulta de país, ele tem que ter dentro dele um cadastro de países. Faz sentido? Então, dentro do formulário de consulta, de um modo geral aqui, ó, dentro dos métodos de formulário de consulta aqui, eu vou criar um método que vou chamar de public virtual void. Eu vou fazer um set cadastro. Onde aqui vou receber um obj, um object, um obj do tipo object. Assim, certo? Esse está no método do form cadastro. Consulta, perdão. Consulta pai aqui. Ok? E eu vou usar esse mesmo método, ó. Vou colocar aqui no form de consulta países, que é esse cara aqui, ó. Consulta países. Eu vou vir aqui e vou trazer esse método, só que não mais como virtual. Vou chamar ele de override. Ok? E aqui dentro do form de consulta aqui, eu vou declarar como sendo um FRM CAD o FRM CAD países. Tá difícil hoje, certo? E vou trazer dentro desse método aqui, ó. Esse é o set cadastro, certo? Então, vou dizer que o FRM CAD países vai receber. Como é que faz o cache mesmo? Cache. O que é cache?
que é um cast? Para que serve o cast? Qual que é a classe mais primitiva dentro do C Sharp? É. Qual que é a classe mais primitiva dentro do C Sharp? Object. Então, eu vou fazer um cast. Eu vou dizer que eu vou pegar FRM, cadastro de países, e vou extrair ele de OBJ. Dessa forma, o formulário de cadastro chega para mim. Concorda? Ó, eu estou fazendo o quê? O que que faz isso aqui entre parênteses? O que que ele vai fazer? Eu vou, dentro da interface aqui, ó, eu estou dizendo que eu criei os objetos aqui, certo? A partir do momento que eu criei o objeto aqui, os objetos aqui, eu vou dizer que o form frm com países ponto set cadastro e vou passar para dentro dele o frm cad países. E eu estou passando o form de cadastro para dentro do form de consulta, certo? Aí o que acontece? Aqui dentro do form de consulta de países, aqui, eu vou ter o método incluir, alterar e etc, certo? E o que que eu vou fazer aqui dentro desse método incluir, alterar? Eu vou dizer que o frm cat países ponto show dialog. Vou fazer esse procedimento aqui provisoriamente em todos os métodos. Nas três opções, na verdade, que eu tenho incluir, alterar e excluir, certo? O que que esse cara vai fazer? Vou mandar executar. Vem aqui em cadastro, países. Aí eu clico no botão incluir. E o que ele faz? Aí eu clico no botão sair. Vou para alterar. E clico no sair. E vou no excluir. E eu tenho o mesmo formulário chamando todas as opções. Mas o que que muda entre incluir, alterar e excluir? Nós não mexemos com objeto ainda, certo? Nós vamos precisar ter o objeto. E o objeto vai ter que chegar aqui para poder chegar aqui nos formulários, ó. Mas observe, ó, o que que a gente já faz. É, e eu criei um form só, certo? E eu posso usar o mesmo form para fazer todas as operações? Seria bom poder usar o mesmo formulário para fazer tudo? Entenderam o que foi feito aqui? Então, aqui nós estamos aplicando os conceitos que foram vistos de orientação a objeto, de eu criar a classe, criar herança, certo? E poder trabalhar a herança de forma que facilite a nossa vida. Porque na implementação de uma aplicação, a gente tem que considerar que os códigos vão seguir um padrão. Então, se eu venho num país, dá um jeito, chego no estado, ele tem que ter a mesma cara, certo? Pode ser um pouco diferente, pode ter um pouco de coisas a mais, mas todos os formulários têm que seguir o mesmo padrão, certo? Por quê? Porque com base nisso, vai dar tranquilidade para o usuário que vai estar usando, porque ele não pode ter uma surpresa a cada formulário. Os formulários têm que seguir o mesmo raciocínio, a mesma lógica.
mesmo padrão. E é isso que a gente está buscando fazer dessa forma, ok? Então, só para trabalhar com a interface, é, ele tem que seguir um padrão. E aqui eu estou dando nomes padrões para os formulários, tá vendo? O que muda de um para o outro, né? Então, vamos dizer assim, dentro do formulário de cadastro, pai, aqui, ó, padrão aqui, então nós vamos ter algumas operações que nós vamos ter aqui. Aqui eu coloquei o salvar aqui como sendo um método padrão no form de cadastro, certo? Mas o que mais além de salvar eu vou precisar ter aqui? Ó, eu vou ter que ter um método aqui, ó, public virtual void. Eu vou chamar lá que ele vai limpa txt. O que esse limpa txt vai fazer? Ó, no código Py aqui em particular, eu vou dar um dis.txt. Eu tenho txt código ali, certo? Eu vou dizer o txt código aqui, ponto, clear. Ele vai limpar esse campo código, certo? Eu vou ter um outro método padrão que eu vou ter lá, que é um public virtual void, que eu vou chamar de carrega txt. O que esse carrega txt vai fazer? Esse carrega txt, ele vai, aqui no caso do cadastro Py, eu não tenho, mas ele vai carregar os atributos do objeto para o campo txt. Então, dizer assim, tipo, dis.txt código.text vai receber, vamos dizer lá que seja, eu vou colocar aqui aspas, certo? Mas ele vai receber, vou colocar lá, vai receber o valor zero lá, por exemplo, certo? Então, zero seria um valor que eu poderia atribuir para ele, mas eu posso, quando o objeto vier sem nada, então ele vai receber esse valor zero, né? Eu vou ter public virtual void bloqueia txt. E o que esse bloqueia txt vai fazer? Quando eu for fazer exclusão, por exemplo, o camarada não pode alterar campos, certo? Então eu vou colocar lá o dis.txt código.enable vai receber false. Então ele vai bloquear o campo código. Na verdade, o campo código vai ficar sempre bloqueado, né? Mas aí eu tenho public virtual void desbloqueia txt. Eu deixei minúsculo aqui. Deixei maiúsculo aqui. Deixei maiúsculo aqui. O que é o desbloqueia? Eu vou fazer justamente o contrário do bloqueia, né? Dis.txt código.enable recebe true. Eu vou habilitar de volta o campo código, certo? E onde que eu vou usar esses caras de modo geral, né? Então, vamos dizer assim, nos forms de consulta aqui, padrão, que eu vou fazer essas implementações. Então, vamos dizer assim, ó, no form de cadastro, consulta, pai, eu vou chamar aqui o método incluir, certo? No método incluir, que está aqui, ó, eu mandei mostrar o form aqui, né? Mas antes de eu mostrar, eu vou fazer o frm cad países ponto. Eu vou ter um método aqui que vai ser o quê? Eu vou ter lá limpa txt, por exemplo, certo? Eu vou ter o frm cad países ponto. Tem um método que a gente vai colocar que eu vou chamar de conheça objeto.
que vai fazer o quê? Esse conheça objeto, na verdade, nós vamos ter que ter em todos os formulários que nós vamos ter aqui, e daí eu posso colocar ele dentro do form py aqui, ó. É um método que está no form py aqui, ó, assim como o close, sair, está no form py, certo? Eu vou vir aqui no form py, vou colocar lá public virtual void conheça objeto. E eu vou passar object obj. E esse método que vai estar aqui na classe py aqui, ele vai fazer, nós vamos poder trabalhar, vai ter a classe que vocês fizeram lá, classe países lá, certo? Na próxima aula nós vamos pegar o quê? Vamos pegar o objeto da classe países, que é uma coisa que vocês tinham feito sem interface gráfica, sem nada até agora, e vamos colocar ele dentro do projeto. A hora que a gente colocar ele dentro do projeto, o que ele vai fazer? Ele vai chegar dentro do form principal aqui, do form principal aqui, nós vamos criar objetos aqui. Então, eu criei interfaces aqui. Interface é uma classe que a gente criava. Não tinha nada. Agora a gente tem. Então, vou criar os objetos. País, estado, cidade, vamos criar eles aqui. E nós vamos fazer com que esses formulários que cheguem até a interface, nós vamos passar ele por parâmetro até a interface. Da interface para frente, nós vamos passar o objeto para cada formulário. Aí o objeto vai chegar até o formulário. Tá certo? E daí, com esse método, aí o conheça objeto, né? Nós vamos ter ele aqui no form de consulta de, de países, por exemplo, né? Vai estar aqui. E nós vamos ter um método chamado conheça objetos. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. Vai ser um public override void conheça objetos. Aqui, certo? E nós vamos ter o objeto chegando até aqui. E para cada um deles, vamos trabalhar dessa maneira. Bacana? Aqui, vamos ver se vai dar compilar. Acho que vai ter alguma coisa que não vai dar. É, justamente por causa desse conheça objetos aqui, que eu não tenho. Ó, vou colocar em comentário aqui, só para a gente poder compilar. Bacana? Vocês estão me devendo um trabalho de coleções, né? Que é para hoje, né? Ah, você não, você entregou. Isso aí. Ficando bom. É assim mesmo. Beleza? Tá ficando bom. Não, não. Cada vez melhor, né? Tranquilo? Vou fechar a videoaula aqui.